Bom dia. Paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês nessa manhã maravilhosa. Pai do Tobia, sou eu mesmo. Inclusive, por conta da paternidade, eu tô meio disléxico, então, se ao invés de Jerusalém eu falar Jurerê Internacional, vocês me perdoem, viu? Eu tô confundindo todas as coisas, tô falando tudo errado, tudo meio atravessado. Então relevem, tenham paciência comigo nessa manhã, por favor. Amém. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo, mas ao mesmo tempo com um nervosismo estranho e muito saboroso, diga-se de passagem. Eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Aqueles que estão aí com as suas Bíblias. Estou muito feliz de ver a igreja hoje com um pouco mais de pessoas. Todos mantendo as distâncias, usando máscara, mas ainda assim um pouquinho mais cheio. Fico muito feliz, você que nos acompanha de casa também. Por favor, abra as escrituras, acompanhe. Primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 2, versículo 14. Diz assim a palavra: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Vamos orar ao Senhor novamente. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua presença maravilhosa nessa manhã, Senhor. Obrigado porque o Senhor se fez presente, Jesus. Que nós podemos adorar um Deus verdadeiro e não idolatrar uma concepção humana. Obrigado porque nós temos tido o privilégio de Te conhecer através desse púlpito, através dessa igreja, através do corpo de Cristo na terra. O Senhor tem se manifestado a nós. Obrigado pela Tua doce presença que renova as nossas forças, anima os nossos pensamentos, nos dá direção. Obrigado porque nós podemos esquecer de todas as nossas preocupações, de todos os pequenos obstáculos, para nos curvarmos diante da Tua atraente presença. Quero Te agradecer essa manhã, Senhor, por poder estar aqui com os meus irmãos, com as minhas irmãs, Jesus, e eu oro para que eu não seja um retentor, eu oro para que eu seja um canal, para que eu seja um caminho, que todas as palavras que possam surgir em minha mente e que não procedam do Teu Espírito possam cair, Jesus, mas que eu possa estar plenamente atento àquilo que o Senhor deseja comunicar nessa manhã. Que o Senhor possa me usar, Jesus. Eu me coloco diante do Senhor porque eu sei que eu sou totalmente limitado, Senhor. Abre os corações dos meus irmãos, assim como o Senhor endureceu o coração de Faraó, amolece os corações deles. Que os espíritos deles estejam abertos, Senhor, para receber a Tua boa palavra, Jesus. E que seja algo rema, Senhor, que eles estejam atentos a cada pedaço daquilo que vai ser falado aqui, Jesus. E que eu não me exceda por nenhum minuto e nem deixe de falar nada daquilo que é para ser dito. Nos ajuda, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Eu estou gostando muito desse culto porque ele está com um ritmo muito congruente. Todas as coisas estão cooperando na mesma direção. Desde o começo, eu gostei muito dessa palavra, pastor Dinei, que você trouxe para nós de Atos. Ela encheu meu coração de esperança e aumentou a minha fé para que nós possamos continuar acreditando. Eu já vi muitas coisas maravilhosas acontecendo na minha vida através de irmãos, através da minha própria vida, mas eu ainda não vi tudo aquilo que eu quero ver e não vi ainda tudo aquilo que eu sei que Deus vai mostrar. Então quero gerar uma expectativa no teu coração pelo Espírito Santo de Deus. E por acaso eu queria começar falando do Espírito Santo. Essa terceira figura da Trindade,
essa pessoa que é Deus e que muitas vezes nós negligenciamos ou não entendemos quem é o Espírito Santo. E por não entendermos quem é o Espírito Santo, nós não nos relacionamos com ele direito. Muitas vezes nós nos reportamos a Deus de formas variadas, chamamos ele de Pai, chamamos Cristo de nosso Senhor e de nosso Salvador e nos reportamos ao Espírito Santo como essa pessoa que se manifesta a partir do momento que Jesus sobe aos céus, mas muitas vezes nós não entendemos a dimensão do Espírito Santo. Eu gostei muito de toda essa ministração que estava acontecendo, embora esse culto não seja para mim, me agradou muito, porque eu senti um alinhamento do céu em relação àquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações nessa manhã. Eu confesso para os irmãos que eu estou muito nervoso talvez com o tema que nós vamos tratar, mas também porque eu entendo que eu preciso estar dependente do Senhor para não falar nada daquilo que não deve ser dito. E eu não quero ofender nenhuma pessoa que está aqui, embora eu confesso que essa palavra é uma palavra que tem me ofendido, porque muitas vezes eu não tenho agido de acordo com essa palavra, mas é maravilhoso entender como ela me confronta para me levar a um lugar melhor. E eu espero que essa palavra também possa confrontá-lo em amor, possa confrontá-la em amor. E o Espírito Santo é essa pessoa que muitas vezes nós negligenciamos porque nós não o conhecemos. Quando Jesus se manifestou para os judeus, quando ele veio à terra, houve uma dificuldade de reconhecer Deus através de Jesus. Porque Jesus, ele era homem como eles. E da mesma forma que eles tiveram dificuldade de reconhecer Jesus, quando Jesus olha para eles e diz, olha, antes de Abraão eu sou, e eles pegam as pedras para apedrejá-lo, porque eles sabiam que aquelas palavras haviam sido pronunciadas por Deus, pelo próprio Deus naquela sarça ardente, quando ele tem um encontro com Moisés. E eles desejam apedrejar Jesus porque, como ele sendo um homem, tendo pouco mais de 30 anos de idade, podia se considerar semelhante a Deus. Mas a mesma dificuldade que eles tiveram em reconhecer Jesus, que eles podiam ver, nós temos dificuldade em reconhecer o Espírito Santo, que nós não podemos ver. Mas bem-aventurados aqueles que não viram e creram, amém? E nessa manhã eu creio que o Senhor, ele deseja nos despertar para a presença gloriosa e maravilhosa do Espírito Santo nas nossas vidas. É interessante nós meditarmos sobre como ele está presente, como Jesus, embora sendo Cristo, embora sendo Filho de Deus, ele estava limitado a um corpo humano. Mesmo quando ressurreto, atravessando paredes e manifestando algumas coisas diferentes de um corpo natural, ele ainda tinha as marcas da sua crucificação. Jesus ainda carregava as marcas de um homem que tinha caminhado sobre a terra. E embora ele tivesse poderes diferenciados de uma pessoa comum, ele ainda não estava no seu corpo glorificado. A única manifestação bíblica que nós vemos de Cristo no seu corpo glorificado é aquela que João nos descreve a partir de Apocalipse. Ali nós realmente vemos Jesus em toda a sua glória, em todo o seu poder. Algo que é difícil nós expressarmos com os efeitos especiais que nós temos hoje em dia. Tentamos imaginar com a nossa criatividade, mas é difícil contemplar Jesus dessa forma. Mas Jesus, ainda nessa limitação, ele fala, olha, eu estou indo para que possa ser dado a vocês um outro Consolador. Jesus fala dessa forma para nos dar a entender que ele está falando de um ser semelhante a ele. E de lá para cá, muitas coisas aconteceram e, como o Dinei ministrou aqui no começo, homens e mulheres também foram cheios do Espírito Santo e manifestaram coisas maravilhosas. Com o passar da história da igreja, talvez pela nossa falta de conhecimento histórico, ou por nós não termos alguns documentos que possam nos mostrar aquilo que Atos nos revela, nós começamos a duvidar da manifestação do Espírito Santo. E muitas pessoas passaram a desacreditar que ele continua no nosso meio. Algumas pessoas continuam acreditando que ele está aqui, mas o limitaram, o colocaram dentro de uma caixa, colocaram limitadores às quais a sua fé não pode alcançar. Então, como eu não posso crer nisso, eu limito ele, para que a minha mente não se confunda. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos que para que nós possamos nos relacionar com o Espírito Santo, nós precisamos abrir mão da nossa idolatria, a nossa razão. Não tem relacionamento com o Espírito Santo enquanto você prioriza aquilo que você pode entender. Embora Deus nos diga que nós precisamos apresentar a Ele o nosso corpo como um sacrifício vivo, para que nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, perceba que nós primeiro apresentamos o culto, para depois experimentar a boa, perfeita e agradável de Deus. O processo não é inverso. Nós muitas vezes desejamos e ansiamos por ter a palavra, por obter a direção, para que aí nós possamos caminhar, mas com Deus as coisas funcionam ao contrário. Você caminha com Ele, você se relaciona com Ele, e a partir do momento que você começa a andar, Ele começa a te mostrar o caminho. E eu gostaria que nós meditássemos sobre essa palavra que eu li, eu gostaria de repeti-la. Ora,
O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu gostaria que nós retrocedêssemos um pouco ao início de todas as coisas, para nós entendermos em que momento nós começamos a naturalizar Deus. Nós começamos a naturalizar a nossa existência e nós começamos a gradativamente tirar o Senhor de cena, para nós chegarmos no nosso cenário atual. Nós vivemos em um mundo em que cada vez mais nós idolatramos o nosso próprio conhecimento, embora muito limitado, embora a própria ciência diga o quanto nós somos limitados, desde a nossa capacidade cognitiva de aprender as coisas, até o conhecimento que a gente pode adquirir e falar e ensinar. Mesmo com todas essas limitações, mesmo o nosso conhecimento sendo uma obra mal formada, feia, nós ainda nos apegamos a ela. E lá em Gênesis, nós vemos como esse processo de desconexão com Deus, ele começa. Você já ouviu essa história inúmeras vezes, mas eu gostaria que nós pontuássemos algumas circunstâncias dos 3 primeiros capítulos de Gênesis, para que junto comigo você consiga entender o que nos levou a nos separarmos, a nos tornarmos pessoas absolutamente carnais, a nos limitarmos à nossa criação humana. Veja que em Gênesis não existe uma separação entre o natural e o carnal, não existe uma separação entre aquilo que é espiritual e natural. Todas as coisas são uma só. Marcos, como assim? Perceba que o Senhor ele está criando todas as coisas e o Espírito de Deus ele está pairando sobre as águas. A invisibilidade de Deus ali não é uma realidade, porque todos os dias na viração do dia ele vem e tem um encontro genuíno, presente, real com Adão e com Eva. E é tão real que mesmo sendo algo absolutamente espiritual, porque nós estamos falando de Deus, o próprio Deus, como um dos primeiros cirurgiões da história, ou o primeiro cirurgião da história, ele anestesia Adão, faz uma cirurgia, retira a costela e cria a mulher. Ou seja, perceba que Deus ele não fez aquilo como um passo de mágica, mas as coisas estavam todas misturadas em uma só, o natural e o espiritual. Houve um corte, houve uma cicatrização, houve uma costela retirada, mas ainda assim era Deus que estava operando todas as coisas. Ainda assim isso era uma experiência absolutamente espiritual. Afinal de contas, é um pouco complexo imaginarmos como uma costela pode se tornar uma mulher ou como um barro pode se tornar um homem. Mas pensando sobre isso, o Senhor começou a me mostrar alguns pontos onde de fato a mentalidade do homem começou a ser transformada, começou a ser mudada. E nós vemos isso quando o homem peca, quando Eva come o fruto, quando ela oferece para o seu marido, algumas mudanças começam a acontecer. A primeira mudança que começa a acontecer é o processo de desconexão com a voz. Eu acho interessante, eu não me lembro se eu li isso num livro do John Bevere ou do Art Thomas, mas um dos dois escritores vai dizer o seguinte, que a palavra do Senhor diz que eles ouviram a voz de Deus, que caminhava no jardim. Algumas pessoas vão dizer o seguinte, que de forma teológica nós poderíamos dizer que essa é a própria personificação de Jesus, uma vez que Jesus é a parte visível de Deus, e Hebreus nos diz que todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo, e o próprio João escreve no capítulo 1 que Ele é a palavra, e sem Ele nada do que foi feito se fez, ou seja, a palavra, a autoridade que sai da boca do Pai é o próprio Jesus, e através dele todas as coisas são criadas. Eu sei que é difícil entender com a nossa mente, mas estou tentando expressar para você da melhor forma possível. E começa a haver uma desconexão, porque eles ouvem a voz e eles não querem se encontrar com Deus. Mas antes de eles ouvirem a voz, a serpente ela questiona exatamente a autenticidade das palavras de Deus. Mas foi isso mesmo que Deus disse? Esse é o nosso primeiro ponto de desconexão com o Espírito e com o espiritual. É quando nós paramos de acreditar que Deus fala conosco. Nós colocamos todas as limitações possíveis. Isso acontece atualmente dentro da igreja. Eu vejo discussões muitas vezes em fóruns de diversos cristãos, onde eu vi um rapaz escrevendo assim: não existem profecias. As únicas profecias são aquelas que já estão na Bíblia. Eu falei, Deus, como ele pode tentar colocar o Espírito Santo dentro de uma garrafa? Eu entendo que muitas vezes nós nos machucamos com mentiras que foram ditas. Mas não permita que as mentiras te desfoquem da voz verdadeira do Senhor. Existe uma voz pura ainda nesses dias. E essa voz, ela não é uma voz que diminuiu e está menor. Ela é uma voz que está aumentando. Nós estamos caminhando a um tempo onde a voz de Deus está se tornando algo mais latente, algo mais audível, algo mais claro. Deus está falando mais e não menos.
Porque naquele tempo ele falou com 12, mas hoje ele fala com bilhões. Nós precisamos, às vezes, olhar para as estatísticas. Existem estudos que mostram que a cada dia 3.000 pessoas se convertem a Cristo. Mas você não vai assistir isso no Jornal Nacional e em nenhuma live de algum youtuber famoso que você siga. Você precisa olhar as coisas com os olhos da fé. Se naqueles dias 12 homens incendiaram um país, incendiaram 3 continentes, o que o Senhor está fazendo nos nossos dias? Feche um pouco os seus olhos e tente usufruir do seu ouvido espiritual, e não daquilo que os seus olhos podem ver. Porque foi por causa do que os olhos viam que Eva comeu do fruto. Ela foi questionada sobre a voz de Deus, e naturalmente o seu sentido mais aguçado começou a perceber: essa fruta é bela. Eu estou com vontade de comer essa fruta. Quando os nossos sentidos e o nosso relacionamento com Deus começa a ser mexido, os nossos sentidos começam a ser atraídos para outras coisas. Nós tiramos o foco da voz e de repente os nossos olhos já estão contemplando uma coisa completamente diferente. Eles perderam a voz, e quando ouviram a voz, ao invés de terem o prazer que nós sentimos aqui nessa manhã, enquanto o Senhor ministrava de uma forma profunda nesse lugar, eu não sei você, mas eu fiquei em êxtase. Enquanto o Senhor ministrava de uma forma profunda nos nossos corações, Eva e Adão fugiram da voz do Senhor. A voz dele precisa nos atrair, mesmo que seja para te dizer uma coisa que você não quer ouvir. Mesmo que seja para dizer assim: filho, você está errado. Mas irmão, escute a frase inteira. A próxima parte é: mas eu te amo e eu quero te perdoar. É difícil muitas vezes nós ouvirmos a disciplina do Senhor, nós fugimos da voz dele. Eu lembro uma vez uma situação que eu precisava ser corrigido, e eu fugia, e uma vez eu estava dormindo, eu não era casado, eu ainda estava dormindo na casa da minha mãe, e a minha mãe me acordou para dizer assim: olha, te deram um presente, eram aquelas pequenas bíblias, que você tira os versículos aleatórios, né? E eu assim, peguei aquela pequena bíblia, né? Abri ela, meio dormindo, eu tirei o versículo era exatamente aquilo que eu precisava mudar na minha vida. Eu fingi que eu não li aquele versículo, empurrei ele para dentro e voltei a dormir. Fiquei tentando escapar da voz do Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor diz que terrível coisa é cair nas mãos do nosso Deus, mas maravilhosa coisa é cair nas mãos de um Pai disciplinador cheio de amor. Não fuja da voz do Senhor. Às vezes tem coisas boas que o Senhor tem te dito e você também tenta fugir delas porque você não acredita que elas podem acontecer na sua vida. Não tente escapar. O segundo ponto que eles se desconectaram foi da presença. Eles se esconderam de Deus porque tiveram vergonha de estarem nus. Porque a partir de agora tinham conhecimento do bem e do mal. E a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu começo a abrir mão da presença. Porque eu começo a ficar insatisfeito nas minhas próprias divagações. Eu acredito mesmo que o meu conhecimento é tão maravilhoso que ele é muito melhor do que a doce presença do meu Deus. Então eu me esquivo dela. Eu saio da presença e eu me recolho nas minhas próprias insignificâncias, no meu conhecimento banal. Nesse mesmo texto, Paulo ele vai dizer o seguinte: entretanto, no versículo 6, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Se você acha que a filosofia grega ou romana do período de Paulo não se iguala tanto à nossa sabedoria moderna, eu quero dizer para você a mesma coisa. Por mais que nós tenhamos avançado, por mais que a nossa tecnologia seja maior e que nós tenhamos talvez avançado em alguns quesitos da ciência, comparado com a sabedoria de Deus, a sabedoria desta era se reduz a nada. A nada. Marcos, nós devemos então abrir mão? Não! Viva! E absorva aquilo que Deus deseja para a sua vida, para você ser uma voz de influência onde Ele te chamou. Mas não ao ponto de você amar mais essas coisas do que a presença dEle. Não ao ponto de você amar mais a sua carreira do que a presença dEle. Não ao ponto de você contemplar mais os seus neurônios do que a beleza que há em Deus, mesmo em sua invisibilidade. Bem-aventurados os que não viram e creram. De novo, amém? O terceiro ponto de desconexão é o ambiente. Eles estavam num ambiente perfeito. Maravilhoso.
criado especialmente para se relacionar com Deus. Quando Deus ele está criando todas as coisas, ele fala, cara, isso é bom. Eu não quero aqui pregar nenhum evangelho humanista, sou totalmente contra isso, mas eu não consigo deixar de pensar que Deus, ele olhava para aquilo e falava, cara, isso é bom, Adão vai amar isso aqui, Eva vai se apaixonar por essa fauna. Quando eles contemplarem as cores e as maravilhas que eu tenho criado para me relacionar com eles, quando eles perceberem como eu tenho decorado esse jardim, a palavra do Senhor diz, irmãos, que fora do jardim não havia erva que tinha germinado. Quando Adão e Eva são expulsos, possivelmente eles estão em um campo vazio de terra para ser arada. Nós imaginamos muitas vezes que eles foram expulsos e as coisas começaram a acontecer. Nós estamos falando do princípio de todas as coisas. As coisas estavam começando a crescer. Não havia chuva, havia um orvalho que subia e regava todas as coisas. Dentro do jardim do Éden eles tinham tudo, mas lá fora não. Houve uma desconexão com o ambiente. Eu lembro uma vez, alguns anos atrás, eu fui pedir um conselho para o pastor Guilherme, para ser bem exato, uns 6 ou 7 anos atrás. Fui almoçar com o Guilherme. Comemos lá no Senac, Guilherme, lá do Boqueirão, lembra disso, não? Um desses almoços, faz tempo, faz muitos anos. E eu estava morando num lugar diferente, era temporário, mas eu não estava me adequando, né, porque as nossas coisas estavam muito bagunçadas. Eu falei assim, Guilherme, eu não estou conseguindo ter vida de oração. O que eu faço? Estou com dificuldade de orar. Estou com dificuldade de buscar Deus, o ambiente e tal. O Guilherme, com todo aquele amor paternal de Jesus na vida dele, olhou para mim e falou assim, olha, Marcos, veja bem. Houve um tempo em que eu residi numa casa que eu tinha um ambiente perfeito para buscar ao Senhor. Eu tinha um local específico para buscar a Deus. Hoje eu não tenho mais aquele espaço. Mas a minha vida de oração hoje é absolutamente superior àquele tempo. E aí eu comecei a entender que não se tratava do jardim do Éden. Se tratava da viração do dia. Se tratava da presença de Deus, irmãos. Sabe, às vezes você não está no ambiente mais adequado, ou às vezes existem circunstâncias ao seu redor que tornam o ambiente inadequado. Chega de desculpas. O que te faz negar a presença de Deus? Quais são as coisas que atraem o seu coração e se tornaram pequenos ídolos? Começaram como pequenas ondas de entretenimento, começaram com um gosto, com um hobby, e hoje você não tem mais satisfação na presença de Deus e tem todas essas coisas que não tem nada a ver com Jesus. Às vezes essas coisas não são pecado. Elas são lícitas, mas por causa da presença de Deus elas não convêm. Tanto isso é verdade, que mesmo depois de eles terem sido expulsos do jardim do Éden, houveram homens e mulheres em circunstâncias e situações totalmente distintas, totalmente fora dos seus locais onde eles se sentiam em paz. Veja Davi, onde a maioria dos salmos foram escritos, não foram nos palácios, foram nas cavernas enquanto ele fugia de Saul, enquanto ele fugia do seu filho. Todos os salmos, ou grande maioria deles, quando nós lemos e nós contemplamos esses salmos, eles foram criados em momentos onde não havia um ambiente favorável, mas a presença de Deus estava lá. A presença de Deus estava lá. E nós precisamos parar de de querermos sermos produtivos de uma perspectiva capitalista. Eu vou organizar, não estou dizendo que não é uma bênção. Crie um ambiente. O Senhor tem falado para mim, crie um ambiente favorável para sua esposa buscar a Deus. Olha que interessante, você que é esposo, você que é esposa, filho, pai. Talvez você tenha visto uma dificuldade no seu familiar de buscar a Deus. Por que você não ajuda ele criando um ambiente de oração e de adoração? O que você pode fazer para trazer esse ambiente, essa presença, para dentro do seu lar? Porque nós adoramos ao Senhor na igreja, sentimos a presença dele, mas quando chegamos dentro das nossas casas, nós não temos atitudes que manifestem a presença dele. É uma bênção estarmos unidos na coletividade. Na unidade o Senhor ordena a bênção. Existe algo magnífico no corpo de Cristo, mas existe algo magnífico dentro da sala da sua casa. Existe algo magnífico dentro da sua intimidade. Porque, irmãos, as grandes maravilhas de Deus, elas não foram feitas nos púlpitos com grandes plateias. Elas foram feitas nos quartos com as portas fechadas.
É nesse lugar onde o Senhor transforma caráter, onde o Senhor muda coração, onde o Senhor gera relacionamento e faz você ser apaixonado pela presença dEle, mesmo que o ambiente não seja o mais adequado. O quarto ponto, no qual gerou um ponto de desconexão, e essa foi uma maldição do próprio Deus, foi a provisão. Como eu mencionei, no Jardim do Éden eles tinham todas as coisas, e a partir do momento que eles saíram, ele teve que arar a terra. Eu comecei a meditar sobre tudo isso, né, e perceber como, de fato, isso foi uma maldição, e se hoje nós trabalhamos, valeu Adão. Mas também eu me consolo pensando que se fosse o Marcos, eu teria pecado do mesmo jeito, então, tá tudo bem, Adão, tá tudo bem. Não precisa chegar no céu e falar, poxa, Adão. Ele ia falar assim, cara, você ia fazer a mesma coisa, irmão. Para com isso, para de se fazer. Sabe por quê? Sabe qual é a prova disso? A prova disso é quando você vai dormir falando com Deus e fala assim, Senhor, amanhã eu quero transformar minha vida, eu quero fazer as coisas diferentes. Você acorda e faz tudo do mesmo jeito que você tinha feito no dia anterior. Nós acusamos Adão, mas todos os dias nós temos dias novos e fazemos exatamente as mesmas coisas, os mesmos vícios, os mesmos pecados, as mesmas coisas que não são Deus, as mesmas coisas que nos afastam de Deus. Nós temos a mesma natureza adâmica. Sempre fazemos as mesmas coisas, sempre caímos nos mesmos erros. O próprio Paulo disse isso, o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu não quero, ele está constantemente diante de mim. É um desafio. Mas sobre a provisão, eu acho interessante nós pensarmos que isso foi uma maldição. Perceba, foi uma maldição. E nós nos tornamos idólatras das nossas próprias carreiras. Nós nos tornamos adoradores do nosso trabalho. Marcos, então eu não devo exercer o meu trabalho com excelência? Por favor, não confunda. Vamos ser completos nas Escrituras. Tudo que você fizer, faça como para o Senhor. Tudo, incluindo o seu trabalho. Mas eu não estou falando sobre aquilo que você exerce, eu estou falando sobre o lugar onde está o seu coração. Porque onde estiver o seu coração, ali também estará o seu tesouro. E Deus pode ter te dado uma carreira linda. Você pode ter estudado um curso maravilhoso, ou pode ter uma profissão que você ame. Não se esqueça que isso apenas faz parte do ciclo para que você seja a fluência daquilo que Deus deseja depositar sobre a sua vida. E quando nós falamos sobre esse assunto da provisão, é muito interessante porque nós temos sempre na nossa mente um processo de troca. Porque como Adão pecou e recebeu como troca a maldição do trabalho, a partir daquele momento, tudo que nós fazemos é uma troca. Primeiro foram as trocas de cereais, de arroz por feijão, por batata e por aí vai. Depois foi a troca monetária. Hoje é a troca do nosso tempo. E nós sempre estamos trocando as coisas com Deus. Por isso nós não entendemos o recurso. Nós não entendemos o recurso. Nós pregamos sobre dízimos e ofertas, nós falamos sobre primícias, nós falamos sobre os princípios de nós colocarmos aquilo que é o fruto do nosso trabalho como uma prioridade diante do Senhor, mas nós não entendemos como isso funciona, porque a nossa mente está sempre na base da troca. O Senhor não deseja que as coisas sejam na base da troca, sejam na base da fluência. Eu não sou um retentor, eu sou um canal que flui. Eu recebo porque o Senhor tem entendido que eu sou um mordomo e com as minhas mãos eu vou administrar com sabedoria aquilo que Ele tem colocado nas minhas mãos. Porque não é o que Ele tem me dado que eu vou adorar, é a Ele. É a Ele. Nós precisamos desinverter as nossas prioridades. Nós precisamos parar de pegar coisas que foram nos dadas como maldição e colocá-las no altar de adoração. E sabe qual é o pior desses 4 pontos que eu falei? Todos esses pontos se tornaram altares de adoração nas nossas vidas. Todos eles. Nós substituímos a voz do Senhor pela nossa própria voz. É o que eu quero, é o que eu desejo, é o que eu quero agora. Nós substituímos a presença dEle pela nossa presença, a minha vaidade, quem eu sou, o que eu visto, aonde eu estou, qual é a minha posição. Nós substituímos o ambiente. Não me importa se Deus está aqui ou não, eu quero ter esse lugar, eu quero estar nesse lugar, eu quero morar aqui. Eu quero estar nesse local de influência. Eu quero estar no meio dessas pessoas. Eu troquei a minha comunhão por todas as coisas desse mundo que não tem nada a ver com Deus. Absolutamente nada a ver. E eu queria que nós discorrêssemos sobre 2 personagens. Essa foi a introdução. Mentira. Brincadeira. Sobre 2 personagens bíblicos, que é Maria de Betânia e Judas Iscariotes. Olha só, vamos comparar esses 2 personagens antagônicos, tão diferentes, em circunstâncias tão adversas, mas teve um momento que eles estavam ali juntos. Eu imagino que em vários, uma vez que os discípulos
sempre estavam com Jesus. Eu queria ler um texto que está no Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, a partir do primeiro versículo, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Veja, um texto desse lido para a sociedade jamais fará sentido. Jamais. 300 denários, um denário equivalia a uma moeda de prata romana. Uma moeda de prata romana era o equivalente na época a um dia de salário. Portanto, nós estamos falando aqui de quase um ano de salário colocado aos pés de Cristo e secado com os cabelos de Maria. Um ano inteiro de salário. E é curioso nós pensarmos sobre isso, sobre o que eu falei sobre primícia, sobre provisão, sobre recursos, porque a Judas foi atribuído uma tarefa. Ele ficava com a bolsa do dinheiro, literalmente. Ele cuidava das finanças do ministério. Então, ó, dinheiro aí, comprar peixinho e tal, tá aqui. Mas ele roubava o dinheiro. E à medida que ele começou, estou aqui conjecturando, à medida que ele começou a cuidar da bolsa, ele começou a perceber que talvez não faria tanta falta uma dracma ou outra, um denário ou outro, dinheiros diferentes da época, o grego e o romano. Ele começou ali a tirar algumas moedinhas para ele. Com o passar do tempo, isso foi entrando no coração dele e foi formando a pessoa que Judas é, percebe? Por isso que Cristo, a partir da graça, Ele quer nos transformar de dentro para fora. Porque as coisas ao nosso redor, elas nos contaminam de fora para dentro. Aquilo que vem de dentro precisa ser mais latente, mais rico, mais profundo, para que as coisas externas jamais possam poluir as coisas que estão aqui dentro. Mas Judas já estava poluído. A mentalidade dele já estava tomada. E é muito interessante porque eu comecei a meditar sobre a vida de Judas e me ocorreu algo sobre ele. Judas era um cara super distraído. Estava aéreo, estava sempre voando, estava sempre... Isso é tão sério que... E os discípulos também, né? E eu quero falar sobre isso, sobre a questão de nós não discernirmos adequadamente a voz do Senhor. Foi aquilo que aconteceu no Jardim do Éden. Eles não discerniram o que Deus falou. Eles não discerniram as ordens do Senhor. Eles não discerniram a preciosidade daquilo que eles tinham na presença do Senhor. E abriram mão de tudo isso por nada. Mas, aqui nós temos Judas e nós temos Maria. E Judas, ele é então essa pessoa apaixonada pelo dinheiro, que olha aquela situação e fala: poxa, a gente podia vender isso aí e dar para os pobres. Que é um discurso, inclusive, muito ouvido de pessoas que não fazem parte da igreja. Por que vocês ficam dando dinheiro para a igreja? Isso aí podia ser dado para os pobres. O cara não ajuda ninguém. Enfim, a hipocrisia, né? Ou seja, nós estamos a todo momento tentando criticar um modelo, mas nós não fazemos nada a respeito daquilo. E era o que Judas fazia. Era exatamente o que ele fazia. E existem algumas questões sobre isso. Porque Jesus sabia quem Judas era, porque ele é Jesus, mas os discípulos não sabiam. Eles tanto não sabiam, e os próprios discípulos tinham dificuldade de discernimento, e eu quero falar sobre isso, como eles andavam com Jesus, assim como nós andamos com o Espírito, e ainda assim, a todo momento, eles tinham dúvidas bobas.
Eles não percebiam o que Jesus estava comunicando. Nós vemos quando eles estão cruzando o barco para um outro lado, logo após Jesus fazer a multiplicação dos pães e peixes, Jesus fala assim, cuidado com o fermento dos fariseus. Eles falam, ixi, rapaz, a gente esqueceu de trazer pão, está repreendendo a gente. Aí Jesus fala assim, cara, acabei de alimentar 5.000 cabeças, bicho! Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de coisas espirituais, através de uma alegoria. Entendam a minha linguagem, entendam o que eu estou comunicando. Pessoas que não estão em Deus, ouvem a mesma coisa e nunca entendem. Dia após dia, mês após mês, ano após ano, você senta para conversar com a pessoa, é a mesma mágoa, é o mesmo problema, é a mesma circunstância. Porque ela não consegue discernir a voz. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Sabe por que diz que o ouvir vem pela palavra? Porque a palavra precisa ser revelada. Eu preciso contemplar a palavra que é Jesus para que eu possa entendê-la. Por isso, às vezes, quando eu leio as Escrituras de forma carnal, eu termino de ler a Bíblia e eu já não me lembro mais do que eu li. Eu termino de ler o texto e eu não tive nenhuma meditação profunda. Foi como se eu tivesse lido o horóscopo do dia. Aquilo não teve impacto dentro de mim. Porque eu não estou lendo de forma espiritual. Eu não estou em conversação com o Espírito Santo, e assim eram os discípulos, perdidaços, nunca sabiam o que estava acontecendo, não sabiam. Poxa, Jesus, esquecemos o pão. Gente, não é isso, todo paciente, amoroso, então não é disso que eu estou falando. Depois, uma questão curiosa, qual é o momento em que Judas, em que Satanás se apodera do corpo de Judas, e ele sai da presença deles? É depois do lava-pés, e ao pé da ceia. Lembra que eu falei do ambiente? O cara está com Jesus. O cara acabou de passar pelo lava-pés, o mestre lavou o pé dele. Ele vai participar da última ceia do Senhor. E tudo que ele consegue pensar é no desejo do seu coração. Cara, eu quero mais dinheiro. Eu quero mais dinheiro. Se essa transformação não vem de dentro para fora, em um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, o ambiente pode estar perfeito. Você vai olhar e falar assim, não tem presença de Deus. Para que cantar essa música? Nossa, o Marcos está gritando muito, cara desafinado, não consigo adorar assim. A todo momento está reparando em tudo, menos em você mesmo, menos em nós mesmos. A todo momento tudo tem um problema, tudo tem uma circunstância. E Judas estava lá, e veja a distração, perceba a distração de eles ouvirem a voz de Jesus. E por que eu estou enfatizando isso, irmãos? Porque lá em Jó, capítulo 33, 14, eu já disse isso aqui e repito constantemente, Deus fala a todo momento, às vezes de um modo, às vezes de outro, mas o homem não se atenta para a sua voz. Cara, Jesus estava falando a todo momento, mas os homens, eles não estavam prestando atenção. E quando Jesus está ali naquele momento que antecede a ceia, Jesus fala assim, rapaziada, o negócio é o seguinte, um de vocês é diabo, um de vocês vai me trair. E, cara, eu acho impressionante como os caras começam a desconfiar deles mesmos. Poxa, será que sou eu? Senhor, seria eu, traidor. Qual o seu nível de convicção por Jesus? Qual o seu nível de amor por Jesus? O que você tem falado com Jesus? Se ele disser para você que tem um traidor, você vai pensar que é você mesmo? Se você estiver plenamente conectado, você pode dizer, Senhor, eu sou pecador, mas por favor, tomara não seja eu. Mas não comece a chorar pensando que é você o traidor, porque isso já denuncia a sua falta de espiritualidade, já denuncia a sua falta de conexão. E é tão forte isso porque Jesus fala, não, é aquele que está metendo a mão no prato comigo. Judas, o traidor, estava assim, fingindo que nada estava acontecendo, comendo no prato de Jesus. E aí a palavra do Senhor diz que Satanás entra em Judas e Judas sai. E sabe o que acontece? Jesus fala para ele assim, vai e faça logo o que você tem que fazer. E Judas sai fora da sala. Sabe o que os discípulos ficam pensando? Judas deve ter ido comprar alguma coisa ou deve ter dado um dinheiro para os pobres. Cara, os caras não estão prestando atenção em nada. Tudo acontecendo ao redor deles, eles não estão prestando atenção em nada. Qual é o seu nível de atenção no mundo espiritual? O Senhor está diante de você, na última ceia, lavando os seus pés, pronto para ser crucificado pelos seus pecados, e você não consegue discernir um palmo diante dos seus olhos. Hoje acontece exatamente a mesma coisa. O Espírito está aqui, fluindo, falando, comunicando, conectando, e nós estamos dormindo. Senhor, é por aqui? O que eu faço, Jesus? O que eu faço, Deus? Conecte-se com o Senhor.
Conecte-se com o Espírito, escute a voz do Senhor. Nós precisamos aprender a discernir aquilo que é espiritual, porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. E se eu estou tão contaminado pelas coisas externas, eu não consigo perceber. Veja que isso acontece com Pedro também, porque às vezes nós temos um orgulho espiritual. Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Não foi nem carne nem sangue que te revelou, Simão Barjonas, mas foi o Espírito Santo de Deus. E depois, na sequência, ele: ô Jesus, morre não, cara. Morre não. Fica aí com a rapaziada. Vamos multiplicar mais uns pão, mais uns peixes aí. Tá legal esse rolê. Esse é o processo da maturidade. Quando Pedro, Tiago e João, eles sobem ao alto do monte, eles estão lá, e eles veem Elias, eles veem Moisés, eles veem Jesus, eles veem a voz do Senhor vindo do alto, mais uma vez eles não conseguem discernir o momento, porque eles falam: cara, isso é demais. Vamos fazer uma cabana para cada um e já é. Nós 3, vocês 3, é 6, é nós, vamos fazer acontecer. Tira aqueles 9, aqueles caras são muito carnal, o Judas estava meio desconfiado dele mesmo, é nós. Quando nós tentamos viver um nível novo, com uma mentalidade velha, as coisas não funcionam. Quando nós tentamos vivenciar aquilo que Deus está dando de fresco para nós, mas nós insistimos em fazer as coisas em um modelo antigo, as coisas não funcionam. Nós precisamos receber um novo modelo, mas nós precisamos começar a agir de acordo com esse novo modelo. Amém? Por fim, sobre Judas, nosso amigo Judas, eu queria falar uma curiosidade sobre a primícia. Além de ladrão, ele ficou interessado nos 300 denários, e a palavra do Senhor diz que ele traiu Cristo por 30 moedas de prata. Exatamente 10% do valor que ele queria que aquele nardo puro fosse vendido, não para que fosse dado aos pobres, mas para que ele pudesse roubar. Quando nós não temos um coração de primícia e de entrega ao Senhor, nós sempre queremos reter mais. E aí nós nos vendemos por muito pouco. Por muito pouco. Irmãos, Maria, por sua vez, ela era essa pessoa espiritual. Eu não estou dizendo para vocês que Maria ela não errava. Ela errava. Inclusive, havia uma limitação em Maria. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ela fala assim: Senhor, se você estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Ela acreditava que Cristo podia curar, mas não acreditava que Cristo podia ressuscitar. Havia uma limitação. Mas todos os outros episódios que eu vejo Maria, sabe o que ela está fazendo? Ela está na presença. Ela está ouvindo a voz. Ela está preparando o ambiente. Aquele perfume se espalhou por todo o local. Quem estava na carne não entendeu nada. Quem estava na carne falou: que isso? Vamos vender esse negócio. Quem estava no espírito falou: caramba, ela acabou de preparar o corpo do Senhor para cumprir aquilo que de mais precioso Ele veio fazer na terra, que é morrer por nós. Quando nós temos uma visão espiritual, nós começamos a entender as coisas que são espirituais. E falando um pouco sobre aquilo que tem sido pregado nessa igreja, nós não vamos conseguir entender que o amor lança fora todo medo e que nós precisamos sair do deserto, como o pastor Tiago pregou, se nós tentarmos fazer isso com a força do nosso braço, porque isso é espiritual. Nós não vamos conseguir ampliar a nossa visão, como o pastor Guilherme pregou, porque isso é espiritual. Nós não vamos conseguir frutificar no tempo da espera, como a Laís pregou, porque isso é espiritual. Não são coisas que nós fazemos com as nossas mãos, não são coisas que nós podemos fazer com a força do nosso braço. Nós entendemos e praticamos essas coisas de uma forma espiritual. Qual é o seu nível de intimidade? Irmãos, a palavra do Senhor diz que Deus não habitaria em templos feitos por mãos humanas. Por causa disso Ele resolveu habitar em você, porque você foi feito pelas mãos dEle. Muito melhor, muito mais perfeito, mesmo com toda a nossa miséria, mesmo com todo o nosso pecado, mesmo com toda a nossa podridão. Ele falou: filho, eu vou entrar em você, e a partir do momento que eu entrar em você, as coisas serão novas, e eu vou te transformar de dentro para fora, ao ponto que as coisas externas, a provisão ou a falta dela, o ambiente bom ou a falta desse ambiente, até se eu estiver em silêncio, você não vai sair da minha presença, porque o que eu construí dentro de você será inabalável, e quando tudo aquilo que é abalável passar, aquilo que é inabalável permanecerá dentro de você. Amém? Vamos orar ao Senhor? Gostaria de convidar a equipe de louvor, a gente tem uns bons minutinhos aí. Eu acredito que dá para ser um tempo precioso para a gente adorar um pouquinho Jesus, antes da gente ir embora e
Irmãos, nós precisamos nos tornar homens e mulheres espirituais. Às vezes você pode estar ouvindo as pregações há muito tempo e falar: poxa, Marcos, mas eu oro, eu leio a palavra. Irmãos, talvez você esteja fazendo isso de uma forma religiosa, de uma forma absolutamente natural. Nós precisamos ampliar nossa visão. Deus, Ele tem revelação para conceder para você todo nascer de dia. Deus tem coisa boa para comunicar para o teu coração. Ele quer que você amadureça, Ele quer que você cresça. Não tenha medo da maturidade. A maturidade dói. A maturidade dói porque você tem que abrir mão de um processo mental anterior e entrar num novo processo. A palavra do Senhor permanece a mesma, mas os ensinos começam a se aprofundar. A visão começa a se aprofundar. O homem que antes era dominado pela sensualidade, ele olha para a mulher que está exibindo a sensualidade, ele olha com um olhar de compaixão, porque a visão dele agora é mais profunda. O homem que roubava e que era ladrão, ele olha para o dinheiro e pensa: Senhor, o que eu poderia ter feito pelo teu reino, se eu tivesse o meu coração no lugar certo? O homem com dons e talentos, ele pensa: Jesus, se não for para fazer para você, não vale a pena. Se não for para fazer por você, não vale a pena. O Senhor, Ele deseja liberar nessa manhã uma nova visão, como o Mateus profetizou aqui. Um novo tipo de mentalidade, onde não se trata de dogmas e atitudes religiosas, mas se trata de um amor tão latente que vai transformar as tuas atitudes, por amor, por graça, de dentro para fora, porque você está escutando a voz. Você não precisa mais só pedir oração para os irmãos, você continua pedindo, mas você também está escutando, você também está contribuindo com a pessoa que está do seu lado, você também está fazendo parte do que Deus está fazendo. Os teus ouvidos também ouvem, o teu corpo, a tua alma e o teu espírito também contemplam a presença. A sua consciência sabe que Deus está aqui, e você valoriza essa presença. Você se conecta ao espiritual porque você sabe que sem Ele você está fadado ao fracasso. E através do espiritual a sua vida começa a fluir em todas as áreas. Você não pode ouvir as pregações, você não pode ler as escrituras, você não pode orar com a força do seu braço. Você precisa buscar de todo o seu coração. Jesus, nessa manhã eu quero orar pelos meus irmãos e pela minha própria vida, Jesus, para que você nos ajude a ter uma visão espiritual sobre as circunstâncias. Aumenta, Espírito Santo, a nossa visão. Você habita em nós e nós cremos nisso de todo o nosso coração. Então aumenta a nossa conexão contigo, aumenta o nosso discernimento espiritual, amplia a visão dos nossos olhos, para que nós possamos olhar para o pecador no final da corrida, para que nós possamos, com um olhar de amor, com um olhar profético, olhar para o pecador e enxergar um homem santo, olhar para o pecador e enxergar uma mulher santa, que participa da tua obra, que te adora, que engrandece o teu nome com as suas vidas. Jesus, nós queremos olhar para a tua igreja como ela é no final da corrida, santa, imaculada, pura, cheia do Espírito Santo, movida pelo Senhor. Nós queremos entregar para o Senhor uma adoração pura, Jesus. Alinha os nossos ouvidos agora, nós queremos ouvir a tua voz. Alinha os nossos corações, nós queremos buscar a tua presença de todo o nosso coração. Nós queremos trazer para a coletividade uma verdade do nosso individual. Senhor, se nós não estávamos te ouvindo, nos perdoa. Mas alinha hoje, alinha agora. Alinha agora os teus planos para a nossa vida. Alinha agora o teu propósito. Alinha agora a tua direção. Prepara-nos para os tempos que estão por vir. E nos ajuda a viver intensamente com o Senhor, o agora.